Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Milhões de pessoas na Síria e no Iraque estão enfrentando escassez de água porque o rio mais longo da região, o rio Eufrates, está secando. Israel e a Jordânia têm se envolvido na diplomacia da seca sobre os escassos recursos hídricos, enquanto o Kuwait está transformando o maior depósito de pneus do mundo em uma cidade. O rio Eufrates tem sido o berço da civilização no oeste da Ásia e o rio tem sido uma salvação para milhões no Iraque e na Síria por muitos anos, mas agora caiu para uma baixa histórica, desencadeando na maior crise de água da região em anos. O poderoso rio Eufrates costumava conduzir a fazenda de Hermes, mas agora o rio só é visível de longa distância. As colheitas foram destruídas devido à falta de irrigação. E a família do fazendeiro ficou sem água potável. Estamos completamente privados de beber água. As mulheres têm que andar 7 quilômetros só para pegar um balde de água para os seus filhos. Este é um dos milhões de sírios que dependem do maior rio da Ásia Ocidental, o rio Eufrates. Os níveis de água do rio atingiram o seu recorde de baixas. Os vizinhos do Iraque também têm sido afetados. Tanto o Iraque quanto a Síria viraram países secos, com problemas de seca. A seca atual está sem precedentes. A precipitação diminuiu em 70%. Ambientalistas estão chamando de a pior crise de água da região em anos. 12 milhões de pessoas na Síria e no Iraque estão lutando com essa pior crise de falta d'água em anos que nós vimos. O lençol freático está no seu nível de 70% abaixo do normal. Isso traz muitas ramificações de problemas para a saúde, porque a água potável não se torna segura. E o problema não para apenas em falta de água para beber. As instalações como os hospitais estão com riscos de enfrentar quedas de energia. Isso porque a seca está ameaçando trazer usinas hidrelétricas para que elas parem. A falta de energia afeta a vida das pessoas e os obriga a usar óleo combustível junto com isso, no verão, quando está quente, as pessoas precisam de mais eletricidade. Com as estações de bombeamento de energia e geração de energia fora de serviços, centenas de milhares de hectares de terras agrícolas também são afetadas, como o milho vegetal e o algodão, as temporadas de colheita. Os ativistas alertam que a situação é suscetível de piorar devido à falta d'água na gestão de recursos em países que estão ultrapassando guerra. Bom, queridos, como vocês viram neste vídeo que eu traduzi, o rio Eufrates tem tido a pior seca dos últimos tempos. Isso está atingindo toda a região a nível econômico, a nível de saúde, e nós sabemos que existem profecias que falam sobre essa seca do rio Eufrates, que é um rio enorme, que passa por diversas regiões, e ele é o sustento para muitas regiões, como vocês puderam ver nessa reportagem. Nós temos essa reportagem aqui também que diz que a crise humanitária causada pela guerra civil de uma década na Síria está piorando à medida que o rio Eufrates, o maior rio da Ásia Ocidental, está secando. O rio Eufrates, ele se origina na Turquia, ele vai através da Síria e do Iraque para se juntar ao rio Tigre.
e ele deságua no Golfo Pérsico. Este ano, a precipitação no sul da Turquia, onde começa o Eufrates, foi a mais baixa em 30 anos. E nos últimos 2 anos, a região recebeu apenas 50% a 70% da precipitação normal. A Síria enfrenta atualmente sua pior seca em 70 anos. O Eufrates, com 1.700 milhas de extensão, é a principal fonte de água potável, além de fornecer energia para 3 usinas hidrelétricas que produzem eletricidade para cerca de 3 milhões de pessoas na Síria. 2 barragens no norte da Síria enfrentam um fechamento iminente, o que deixaria cerca de 3 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade. O nível da água na barragem de Tishirin, a primeira na qual o rio cai dentro da Síria, caiu 5 metros e está atualmente cerca de 10 centímetros acima do nível morto, quando as turbinas param de produzir eletricidade. O profeta Jeremias descreveu como as águas da Babilônia, a região que atualmente inclui a Síria e o Iraque, que elas secariam como punição por suas práticas idólatras, sendo a devastação tão completa que tornaria a região, antes chamada de crescente fértil, em inabitável. Nós lemos lá em Jeremias 50, a partir do versículo 38, assim: uma espada contra as suas águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e elas enlouquecem por causa de seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. O rio Eufrates, ele tem um significado bem presente durante todas as escrituras, e ele é citado como uma das fronteiras da terra que Deus concede aos descendentes de Abraão como herança. Gênesis 15, 18. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, e desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Quando lemos o Apocalipse, o rio Eufrates é citado primeiro lá em Apocalipse 9, no versículo 14, quando está sendo descrito o 6º anjo tocando a 6ª trombeta, que diz assim: ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então aqui está descrevendo um período da grande tribulação, onde 4 anjos estarão amarrados no grande rio Eufrates, provavelmente de maneira simbólica. E esses 4 anjos, eles estão preparados para este dia, hora e mês, que será no meio da grande tribulação. Aqui nós estamos falando do 6º anjo, da 6ª trombeta. Então aqui nós já estamos falando do final da grande tribulação, dos 3 anos e meio finais, já se aproximando da volta de Jesus. E estes, eles vão destruir todos aqueles que não têm o selo de Deus. Nós lemos lá em Apocalipse 9, no versículo 20, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas. Quais pragas? As pragas que são liberadas quando esses anjos saem do rio Eufrates. Essas pessoas nem assim se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então aqui está falando justamente de não cristãos, porque aquele que precisa se arrepender é aquele que não está seguindo a Cristo neste momento da grande tribulação. Então esses anjos, eles vão ao encontro dessas pessoas para a destruição de 1/3 delas. Depois lá em Isaías 11 nós vemos no versículo 15 assim: o Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates e dividirá em 7 riachos para que se possa atravessá-lo de sandálias. Então aqui já está profetizando realmente para o tempo do fim da grande tribulação. E lá em Apocalipse 16, no versículo 12, nós lemos assim: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então aqui já está falando da preparação para os reis que vêm do Oriente, são
Eles são chamados por 3 espíritos que, em forma de sapo, que saem da boca do falso profeta, do dragão e do anticristo, e eles se reúnem num lugar que é chamado de Armagedon. E ali nós temos a batalha do Armagedon, que acontece após a vinda de Jesus Cristo. Então, queridos, na minha opinião, nós estamos presenciando atualmente um ensaio, uma intensificação das dores de parto, porque nós estamos vivendo atualmente as dores de parto. Então, nós não estamos ainda na grande tribulação, como vocês que me acompanham e estudam aqui comigo, nós não estamos ainda dentro da tribulação, mas aqui nós estamos vendo os sinais se intensificando e este rio já começando a dar sinais que está secando. Então, nós podemos entender que quando Jesus alerta a respeito dos sinais do fim, ele fala sobre essas dores de parto. E nós sabemos que as dores de parto, elas acontecem igualmente do início das dores até a chegada do filho, até a chegada do bebê. A diferença do início para a proximidade da chegada é que elas começam a ficar mais intensas e com mais frequência. Então, nós vamos começar a ver esse rio provavelmente cada vez mais secando e cada vez uma seca maior, até que realmente chegue o tempo em que a profecia irá se cumprir por completo. Portanto, arrependei-vos e se colocar diante do Pai. É isso que nós temos que fazer e estarmos em oração e buscando a Deus todos os dias, porque Ele está voltando. O nosso Senhor está em breve, Ele voltará e buscará a sua noiva. Então, nós aqui precisamos estar realmente nos preparando todos os dias. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.